Olá, queridos, olá, queridas, paz seja convosco, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Tem gente que não gosta principalmente os assembleianos, né, mais tradicionais, quando a gente diz assim, paz seja convosco, né? Que inclusive foi uma frase dita por Jesus. Eles gostam da gente dizer assim, ó, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mas independente, nós que servimos ao Todo-Poderoso sabemos que essa paz só pode vir de um lugar, a verdadeira paz. De Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, portanto, paz seja convosco, graça e paz de Deus, a paz do Senhor, paz, estejamos todos em paz em tempos de conflito, em tempos de guerra, sobretudo as guerras internas, né? As expectativas enganosas, as falsas expectativas, os anseios, os medos, os pavores, enfim, tanta coisa, um turbilhão, e não foi sem razão que Jesus disse: não se turbe o vosso coração. A ideia ali é de um ser interior agitado, numa tempestade, num turbilhão dentro de si, e Jesus está dizendo: não se turbe. Basta crer em Deus e crer também em mim, disse Jesus, e na casa do Pai tem muitas moradas. Essa é a nossa eterna e inabalável esperança. Muito bem, ditas estas palavras introdutórias, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Construindo e Compartilhando. Tudo bem com vocês? Eu quero, claro, começar aqui agradecendo a todos vocês que se inscreveram aqui no canal. Eu achei que ia chegar aos 100 inscritos somente no final do ano, mas ontem nós já batemos a marca, na verdade hoje, né? Ontem eu fui descansar, tava já 96 por aí, 99. 99, eu Davi a última visualização. E já estamos por mais de 100, acho que 116, salvo engano do erro, 117 com você que agora está se inscrevendo. Basta se inscrever em nosso canal, acionar o sininho para notificação e a gente quer aqui continuar construindo e compartilhando. Esse aqui é um canal secundário. Meu canal principal é o canal Pastor Max Douglas Ministérios Tentando o Próximo. E aí você que já é inscrito lá, migra para cá, para você que quer especialmente na área de construção e confecção de esboços e mensagens, tá bom? E aqui, breve nós estaremos gravando um curso para liderança, um curso bíblico para ajudar as lideranças no reino de Deus, tá bom? E estamos aqui para compartilhar mais uma mensagem e aí nós vamos fazer uma oração e logo eu compartilho com vocês a minha tela para estudarmos juntos numa mensagem muito especial que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti pelo privilégio da vida, a salvação, o perdão dos pecados e o dom precioso do Teu Espírito Santo. A unção que nos capacita e a graça que nos abraça todos os dias, nos fazendo vencer. Todos que estão por aqui, abençoa os que têm assistido os nossos vídeos, aqueles que têm se utilizado desse material para aperfeiçoar, ampliar, melhorar os seus ministérios, no sentido de que estão se preparando para fazer o melhor, que o Senhor continue abençoando, prosperando e usando maravilhosamente. Continua nos dando a graça, a capacidade, a disposição para pesquisar, para estudar, para ler, para chorar aos teus pés, para buscar a tua presença, jamais perder a vida piedosa, o temor, o respeito e, sobretudo, a reverência diante da tua palavra. Ser conosco, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então compartilhar aqui com todos vocês a nossa tela para mais um esboço com mensagem. E hoje nós temos aqui, olha, um esboço interessante baseado no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 15. Um capítulo muito conhecido, com versículos que se destacam, dentre eles aquele famoso versículo: sem mim nada podeis fazer. Enfim, é um capítulo conhecido deste evangelho tão especial, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. E aí nós temos um tema, né, baseado neste capítulo, e esse tema será compreendido sem dúvidas, porque aqui a gente procura ser coerente, estar em harmonia, estar bem conectado, bem ter um sermão dinâmico e que, sobretudo, ele se encaixe, né, em seus detalhes e nuances para que o nome do Senhor seja glorificado e a mensagem seja eficaz. Se vocês ouvirem algum barulho aí, tem o Billy que está aqui no quarto,
tem o Kainan que está tocando bateria, isso aí não atrapalha, meu filho está lá ensaiando, e a minha preciosa esposa aqui que sempre nos acompanha. Dá um alô para a turma aí, Carla. Assim é meu povo. Olha aí, ela tá ali, se atualizando ali, e está aqui nos acompanhando, sempre apoiando. Hoje, terça-feira, dia 17 de dezembro, para quem não sabe, terça-feira é o dia todos os dias a gente estuda, lê um pouquinho, ora, mas terça-feira é o dia que eu busco tentar me dedicar um pouco mais, tá? Fico distante do celular, distante do aparelho, tanto que esse vídeo só vai ser publicado à noite, lá para as 9, 10 horas. Então ele está sendo gravado agora às 17 horas e 41 minutos. Lá para as 9 horas, 9 e meia, a gente publica eles. Então, seja bem-vindo para estar aqui conosco. Vamos então ao esboço? O tema é: se a vinha fracassou, a videira triunfou. Se a vinha fracassou, a videira triunfou. E aí a gente lembra aqueles mesmos assuntos que a gente já falou aqui. Você pode pregar sem tema, pode colocar um tema que Deus colocar no seu coração. Enfim, esteja à vontade. O homem faz o esboço, a mensagem que dá é Deus. Vamos para a nossa nota introdutória aí, para a introdução. Sempre gosto de deixar uma introdução, que na verdade algumas introduções já servem de mensagens. Estamos diante de uma alegoria onde Jesus se utiliza de uma imagem que fazia parte da herança religiosa e profética de Israel. Então, nós vamos usar de uma alegoria, tá? Que é uma das figuras de linguagem que a Bíblia usa. A Bíblia se utiliza de diversas figuras de linguagem e uma delas é a alegoria. E nessa alegoria, Jesus vai trazer à tona no seu ensino uma imagem que fazia parte, era natural, era do cotidiano e também da herança religiosa e profética de Israel, ok? No Antigo Testamento, você pode colocar só no AT, né? No AT, para diminuir a escrita, se faz referência a Israel várias vezes, ou seja, diversas vezes. Vamos corrigir aqui, ó. Várias vezes como a vinha ou a videira de Deus. Então veja bem, no início da introdução eu falei que a figura de linguagem, a alegoria, fazia parte da herança religiosa e profética de Israel. Por que eu tenho que explicar? Porque não basta só eu afirmar uma coisa, eu tenho que explicar por quê. E obviamente que eu estou explicando, mas isso a fonte é a própria Bíblia. É a própria Bíblia que vai nos dar esses dados, ok? Então, no Antigo Testamento se faz referência a Israel várias vezes como a vinha ou a videira de Deus. Vamos provar isso pela Bíblia? Aí o primeiro texto está aqui, ó. Isaías capítulo 5, versículos versículos 1, 2 e 7, diz assim: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, cercou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Versículo 7, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta ou a vide dileta do Senhor. Então perceba que o texto está confirmando o que foi dito na introdução. Mas tem mais texto. Jeremias 2:21. Eu mesmo te plantei como vide excelente, quem está falando é o próprio Deus, da semente mais pura. Oséias capítulo 10, versículo 1, a primeira parte diz: Israel é uma vide frutífera. Salmo 80, verso 8, está escrito: Trouxeste a uma videira do Egito. E aqui, entre parênteses, eu coloco para lembrar que o salmista se refere à libertação de Israel da escravidão. Trouxeste a uma videira do Egito. Então, isso aqui está se referindo quando Deus tirou Israel da escravidão por mão de Moisés. Ao observarmos essas referências, entenderemos não só o porquê Jesus se apresenta como videira verdadeira, como também podemos absorver lições espirituais práticas para a vida da Igreja de Cristo. E aqui é o processo de, vamos lá, escreve aí, você vai escrever aí nesse tempo agora, no momento que você estiver assistindo, você vai escrever aí, ó, que isso aqui é a transição, processo de transição, a ponte que vai conectar a introdução do meu esboço, do meu sermão, ao conteúdo da mensagem. Então, ao observarmos essas referências, entenderemos não só o porquê Jesus se apresenta como videira verdadeira, como também podemos absorver lições espirituais práticas para a vida da Igreja de Cristo, se não, vejamos. Primeiro ponto,
E eu já disse para vocês que a gente não diz isso na mensagem, né? Já pensou? Primeiro ponto, primeiro tópico, primeiro subtópico. Não, isso é para sua mente, para você se absorver. Tem muita gente que diz assim, eu não consigo lidar com esboço, com anotação. É porque o esboço é algo para você se familiarizar com ele em casa. Lá é aquela breve olhada, salvo se tiver declarações que precisam ser lidas completamente, mas aquela breve olhada para que uma vez, olhando para suas próprias anotações, você se lembre aquilo que tem que falar e, obviamente, com a ajuda indispensável do Espírito de Deus. Então, no primeiro ponto, a gente fala o seguinte, da vinha fracassada para a videira verdadeira. Você poderia dizer o seguinte, meus irmãos, primeiro lugar, nós vamos meditar na seguinte verdade, de uma vinha fracassada para uma videira verdadeira. Aí a pessoa vai ficar curiosa para saber o que é isso, qual é a vinha fracassada e qual é a videira verdadeira, embora ele já saiba, porque isso está no texto. Primeiro subtópico diz, Israel, uma vez escolhido e resgatado por Deus, um dia recebera o privilégio de ser a vinha do Senhor. Uma plantação de videiras que viesse a produzir os frutos de justiça e juízo devidos ao Deus de Abraão. Ezequiel 17:8 é a nossa referência. Num bom campo, junto a muitas águas, estava ela plantada para produzir ramos e para dar fruto, a fim de que fosse videira excelente. Olha o projeto de Deus para Israel. Olha o desejo de Deus para aquele povo. Olha como Deus é detalhado nessa sua alegoria, nessa alegoria bíblica, do que ele de fato queria. Na verdade, não só o que ele queria, mas o que ele fez. Ó. Ele botou num bom campo, colocou junto a muitas águas, onde ela estava plantada, e o fez para produzir ramos e para dar frutos. Porque não basta só ter ramos, os ramos precisam frutificar. A fim de que fosse uma vide ou uma videira excelente. Tinha que ser excelente. Mas, subtópico 2, Israel falhou como vinha e como vide predileta do Senhor. Agora você começa a entender o tema, né? De uma vinha fracassada, não. Se a vinha fracassou, deu um branco aqui, a videira triunfou. Então, aqui está, a gente começa a compreender o porquê desse tema. Mas Israel fracassou como vinha e como vide predileta do Senhor. Referência, Isaías 5, de 2 a 7. Olha o que está escrito aí, que denúncia, que revelação do que aconteceu com o povo de Deus no passado. E esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Que mais se podia fazer a minha via que eu não lhe tenha feito? Ou seja, tudo que era para fazer, para ela produzir e ser quem devia ser, eu fiz. Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a sua planta, a planta das suas delícias, ou a sua planta dileta. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Né? Tá dando uma travada aí, se travar, você não se preocupa não, deve estar acontecendo alguma coisa, que nunca tinha travado aqui, deve estar com algum problema aí no aplicativo, tá bom? Mas eu acredito que vai dar para você ouvir a minha voz. Eu dei essa pausa para falar, por quê? Porque qualquer coisa, na hora que eu assistir o vídeo, se não der para, se tiver dando algum problema, a gente regrava ou grava novamente o mesmo conteúdo, tá bom? Então veja bem, olha que interessante, qual era o fruto que Deus esperava de Israel? Esperava que exercesse juízo, mas estava oprimindo. Justiça, mas só havia clamor. Jeremias 2:21, eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada como vide estranha? Olha a pergunta de Deus. Olha que coisa interessante. Então, nós estamos vendo que Israel, de fato, fracassou. Mas em João 15, os discípulos e apóstolos estão diante da videira verdadeira. Lembra que Jesus começa dizendo, eu sou a videira verdadeira? E a ideia de verdadeira no grego é real, genuíno, o oposto do que é imperfeito, frágil e incerto. Então, nós temos aquilo que é imperfeito, frágil, incerto, e aí vem Jesus e diz, eu sou de fato genuíno, real e aquilo que é o oposto de toda a fragilidade,
e de todo o fracasso de Israel. Israel como vinha de forma coletiva e como videiras de forma individual se tornou ineficaz e insuficiente. Isso aqui é muito forte, né? Israel tanto como vinha, ou seja, no seu coletivo, como também como videiras, na sua maneira individual de cada um, se tornou ineficaz e insuficiente. Então, o Todo-Poderoso vai plantar uma única videira ao invés de muitas videiras para formar uma vinha. Muito lindo isso aqui, né? Isso aqui tudo, irmãos, vai surgindo quando a gente vai meditando, os pensamentos vão vindo, a gente vai pesquisando, vai definindo, vai interpretando e Deus vai colocando pensamentos lindos e aplicativos em nosso coração após a interpretação. Então, Todo-Poderoso, tá bem aqui, ó, vai plantar uma única videira ao invés de muitas videiras para formar uma vinha que não só é eficaz em justiça e juízo, como também capaz de sustentar os ramos. Aí a gente vai para o segundo ponto, né? Da vinha para a videira, de videira para ramos. Da vinha para a videira, de videira para ramos. Se conectarmos as passagens já mencionadas aqui com o que Jesus está declarando em João 15, teremos um processo de mudança traçadas por Deus. Ou seja, Deus fez um plano, o povo fracassou, o plano era perfeito e agora Deus vai fazer um processo de mudança para que o seu plano não fale, pelo contrário, seja ampliado e dessa vez, dependente dos homens, esse plano em Cristo, que é o centro de tudo, ele mostre toda a sua eficácia. Como já foi dito, Israel fracassou como vide e como vinha excelente, subtópico 1. Então Deus levanta uma videira, a videira verdadeira, que veio para triunfar. E no lugar da vinha degenerada, ou da vinha degenerada, Deus estabelece a videira verdadeira. No lugar da vinha degenerada, Deus estabelece a videira verdadeira. E para que o seu povo não mais fracassasse, Deus vai lhe dar uma nova posição de privilégio. As vides se tornarão em ramos, enxertados na videira verdadeira. Dá para dar um glória a Deus aí? Entendeu aí essa aplicação? Que Deus fez um processo de mudança. No passado, o seu povo não era a videira, as videiras, não era a vinha do Senhor. Agora não são mais videiras, agora são ramos. E parece até que a coisa foi reduzida, foi, como é que a gente pode dizer, a palavra me fugiu aqui da mente agora, parece que foi rebaixada, né? Ah, eu era uma videira, eu era uma vinha, agora eu sou um ramo. Fui rebaixado. Não, você vai ver que agora a posição é de privilégio. As vides se tornarão em ramos enxertados na videira verdadeira. João capítulo 15, versículo 5. E aí a gente já parte para o terceiro tópico, tá bom? As intenções de Cristo ao contar aos seus discípulos a parábola da videira. Então é o terceiro tópico que você vai se dirigir aos seus ouvintes dizendo. E agora nós vamos pensar, usando o capítulo 15 de João, quais eram as intenções de Cristo ao contar aos seus discípulos a parábola da videira. Vemos aqui pelo menos 4 das principais intenções de Cristo. Eu abrindo aqui um parêntese, você pode usar esse método em vários textos. Ler um texto de ensinamento de Cristo, de Paulo, do próprio Deus, de Moisés. Claro que são ensinamentos inspirados todos eles, e aí você pode pegar e meditar com a igreja seguinte, com a igreja e com seus ouvintes o seguinte, quais as intenções de Deus, quais as intenções de Cristo, quais as intenções de Paulo nessa passagem, né? Hoje está difícil, está travando, deve ser questão de memória, né? Tô vendo aqui, tá dando uma travada, mas não se preocupe, o importante é a voz e o esboço que está na tela. Se aparecer, não tem problema, tá bom? Então vamos para as intenções, e aí a gente já destaca que são 4 pelo menos. Quais são as intenções? Primeiro, revelar privilégios. Segundo, apontar os riscos. Terceiro, reafirmar a dependência. E quarto, conduzir ao maior objetivo. E eu quero dizer com muita alegria, dando glória a Deus, para que você seja motivado a estudar, incentivado a estudar, que essas 4 intenções não foram tiradas de livros. Pode ser que você encontre alguém que Deus deu também, mas inclusive esse esboço, esse sermão tem pelo menos 2 anos, tá? Estudando ali, buscando, na verdade um pouco mais de 2 anos, já faz mais tempo. Acho que essa ideia do privilégio, risco, dependência e objetivo tem um pouco mais de tempo. E Deus
comunica isso ao nosso espírito quando a gente aplica os métodos leais, eficazes e coerentes de interpretação e de aplicação bíblica, tá bom? Isso dentro aí da exegese, hermenêutica, essas ferramentas que nos ajudam à interpretação da Bíblia, tá? Então, quais são as quatro intenções de Cristo? Revelar privilégios, apontar os riscos, reafirmar a dependência e conduzir ao maior objetivo. Só aqui já tem uma mensagem. Essa noite eu gostaria de falar, usando João 15, quais são as quatro intenções de Cristo. As quatro intenções de Cristo em João, capítulo 15. Pronto, só aí já deu uma mensagem, você ignora todo o restante que a gente já discorreu e aí faz uma mensagem. Vamos ver quais são as intenções? A primeira é revelar os privilégios. Quais são os privilégios, pastor Max? Primeiro, estamos na videira. A videira verdadeira. É ou não é um privilégio? E aí tem referências, porque eu sempre digo, tudo que você for falar, toda declaração é bom, é coerente, é ideal que você respalde com referência bíblica, né? 1 João 5,20 diz que ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João 14,6 diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E qual o segundo privilégio? Nós fomos escolhidos e nomeados, porque no versículo 16 de João 15 diz assim: não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E aí a gente corrobora com 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusivo de Deus. Então esses são os privilégios. E quais são os riscos? De ser tirado, arrancado, lançado fora da videira. Esses são os riscos, ok? Tá lá no versículo 2, a parte A. E aí a gente usa Lucas 13, de 6 a 9, a parábola da figueira estéril. Muito forte essa parábola, tá? E qual o outro risco? De estarmos na videira, mas a videira não está em nós. Esse é um risco, porque Jesus diz assim, ó, que todo ramo que não está nele, né, ou que não produz, ele corta e lança. Mas ele diz, ó, está em mim e eu esteja em vós. Porque é possível você estar na videira, mas a videira não está em você, e que Deus nos livre disso. Então esse é um dos riscos, e aí a gente usa os versículos 4 a 6 e fortalece com Mateus 7, 21 a 23, que vai dizer que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, e vai falar da prestação de conta nos últimos dias. Terceira intenção de Jesus, a dependência. Então, privilégios, riscos e dependências. Se não estivermos nele, na videira, não produzimos. E aí, você é dependente de Deus? Eu sou. Nós somos. Qual a outra dependência que ele vai revelar? Não basta apenas estar nele. É necessário principalmente que ele esteja em nós. Ele em nós. Nós nele, aí sim, nós estaremos em completa e plena dependência do Todo-Poderoso. E qual o principal objetivo de Jesus com essa parábola? Primeiro, ele vai dizer que nós precisamos dar frutos e muitos frutos e que estes frutos permaneçam. Versículo 8 e 16. E também que nós somos servos por meio de quem as pessoas creem. Isso é, dar frutos também. Ou seja, essa segunda declaração está confirmando a ideia de dar frutos e dar frutos é levarem as pessoas a crerem em Cristo e ser testemunhas vivas desse Cristo. E aí na fase conclusiva nós vamos falar sobre algumas verdades para concluirmos, outra forma que você pode concluir os seus esboços, suas mensagens, seus sermões. Você quer concluir um sermão e está ali com uma dificuldade? Procura algumas verdades, né, que estejam em conexão com o tema, com o texto, e através delas faça a conclusão do seu sermão, ok? Algumas verdades para concluirmos. Primeira verdade, Israel fracassou como vinha, mas a videira verdadeira triunfou, não pode fracassar. Israel fracassou como vinha, mas o Cristo não fracassou e nem pode fracassar. E aí eu coloco uma observação digna de reflexão. Se algum fracasso existe no reino de Deus, não provém da videira, mas sim dos ramos que nela estão. Então você que não é cristão, não é crente, não é salvo ainda, se você está vendo algum fracasso no reino, se você está vendo algum fracasso, é porque vem dos ramos e não da videira, ok? Segunda verdade, Israel não soube ser videira.
A igreja precisa saber se posicionar como ramo, produzir e gerar bons frutos, frutos que permaneçam. Lembra nos textos anteriores que a gente leu? Se quiser dar uma pausa, então volta lá. Israel não soube ser a videira, a vide predileta, a planta delícia do Senhor. Mas nós, como ramos, precisamos nos posicionar e saber produzir e gerar bons frutos que permaneçam. Terceira verdade, porque os que fracassam, ou seja, não produzem os devidos frutos, são cortados e lançados fora. Depois se secarão até serem lançados no fogo para ali arderem. Então isso aqui é muito reflexivo. Se Israel fracassou e foi punido, nós como ramos, se fracassarmos, corremos sério risco de uma punição, diga-se de passagem, eterna. E para encerrar, para não fracassarmos, precisamos assumir nossa dependência. Lembrando que, uma vez sendo ramos, se não permanecemos na videira, secaremos, seremos apanhados e lançados no fogo. Imagine você terminando a mensagem de forma flexível. A gente tem o costume, né, na pregação, de querer terminar a pregação naquele êxtase, naquela explosão, com aquela música de final de culto, com aquela agitação, mas nem sempre a mensagem tem que terminar assim. Não se preocupe, tá? Você que é pregador, eu recebo muitos pregadores, alunos, jovens que dizem, pastor, eu não consigo terminar, não consigo concluir, porque eu não consigo fazer aquele negócio lá de chamar para frente. Tá? Você não tem que fazer nada. Você tem que fazer o que pede sua mensagem. Olhe para o conteúdo da sua mensagem e perceba se ela tem que terminar com explosão ou com quebrantamento. Se ela tem que terminar com gente de pé pulando ou com gente de joelho chorando. Entendeu? A conclusão, quem faz a conclusão da mensagem, é claro que o pregador ele tem uma parcela de contribuição, de chamar ao povo à frente, ao altar, de fazer uma oração pelas pessoas, de formular convites múltiplos. Hoje eu não formulo só um convite para a pessoa que quer entregar a vida para Jesus. Eu formulo pelo menos 3 ou 4 convites para quem quer aceitar Jesus, para quem quer reconciliar, para quem quer uma oração por cura e para quem sente que as verdades que Deus falou foram direcionadas à sua vida e quer uma oração especial. E aí o povo vem, a gente abençoa, mas os efeitos, a reação, o poder da mensagem, quem vai expor isso é o seu ouvinte. Portanto, não se frustre, não fique triste se não termina da maneira que os outros, geralmente você vê em vídeos, aquela explosão, que muitas vezes foi uma coisa manipulada, uma técnica para fazer aquilo tudo, e o povo de Deus se emociona mesmo. E eu não estou dizendo aqui que tudo é emoção ou técnica, mas o importante é que a sua mensagem tenha efeitos não só para o momento, sobretudo no posterior, ou seja, após o culto, quando as pessoas vão te encontrar na estrada da vida, como já aconteceu muito comigo, e dizer, olha, aquela palavra mudou minha vida. Naquele dia Deus falou comigo. E glória a Deus por tudo isso. Deu para entender? E aí esse esboço vai te ajudar de alguma forma? Se a vinha fracassou, a videira triunfou. Teve uns momentos aí de travamento, mas eu vou dar uma olhada no vídeo e se foi publicado, obviamente, né? É porque tá tudo ok com a voz, não importando a imagem. Portanto, vamos voltar aqui para nossa tela principal. Aqui o mouse para mim ainda tá dando uma travada, deve estar com algum problema. Não sei se é por causa da memória, mas vamos lá. Na tela principal talvez não dê problema, mas é só para a gente encerrar. Meus queridos, muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês e até o próximo Construindo e Compartilhando. Deus te abençoe.